A Quaresma é um período sagrado de reflexão, penitência e preparação para a Páscoa. Mas além de suas tradições religiosas, essa época guarda mistérios profundos, envolvendo lendas e figuras sobrenaturais que atravessam gerações e culturas. Seriam elas apenas histórias antigas ou sinais de que o espiritual se torna mais próximo de nós durante esses 40 dias? De corujas que vigiam os pecadores a bruxas transformadas em pássaros, passando por entidades que desafiam a fé e a moral humana, o que realmente acontece nas sombras da Quaresma? O que esses mistérios podem nos ensinar sobre o que está além do visível? Neste vídeo, vamos explorar as lendas e os enigmas que cercam a Quaresma e descobrir o que eles ainda têm a nos contar. Prepare-se para uma jornada no desconhecido, onde o místico e o espiritual se encontram. Uma das lendas mais famosas do folclore brasileiro é a da mula sem cabeça, e ela está ligada à Quaresma. Dizem que é uma mulher amaldiçoada por ter se envolvido com um padre. Durante as noites de quinta para sexta-feira, ela se transforma em uma mula negra ou marrom, sem cabeça, com fogo saindo do pescoço, e corre pelo mato assustando as pessoas. Algumas versões dizem que na Quaresma a maldição fica ainda mais forte. A lenda do lobisomem também tem uma forte ligação com a Quaresma. Dizem que o sétimo filho homem de uma família pode se transformar em lobisomem quando completa 13 anos, especialmente se for em uma sexta-feira de Quaresma. Ele se transforma à meia-noite, vaga pelas redondezas e só volta ao normal ao amanhecer. Para quebrar a maldição, dizem que ele precisa levar uma surra, ou que alguém tem que feri-lo para que o sangue seja derramado. Em algumas cidades do interior do Brasil, há histórias sobre uma serpente gigante que acorda durante a Quaresma. Dizem que ela dorme em cavernas ou rios subterrâneos, e quando ela desperta pode causar enchentes, deslizamentos de terra ou outros desastres. Algumas versões também dizem que a serpente só acorda porque as pessoas estão desrespeitando as tradições religiosas do período. Há uma lenda de que nas madrugadas da Quaresma, uma procissão de almas penadas caminha pelas ruas silenciosamente, carregando velas. Dizem que são espíritos de pessoas que não cumpriram suas promessas ou que morreram sem confissão. Se alguém ouvir a procissão e olhar para trás, pode adoecer ou até mesmo morrer. Para se proteger, dizem que a pessoa deve rezar ou se esconder até que a procissão passe. Muito popular no interior do Brasil e de Portugal, essa lenda diz que um cavaleiro amaldiçoado aparece durante a Quaresma, vagando pelas estradas desertas à noite. Ele é descrito como um homem montado em um cavalo negro, sem cabeça, e muitas vezes carrega uma espada ou um chicote de fogo. Algumas versões dizem que ele é a alma de um homem que fez um pacto com o diabo e não cumpriu a sua parte. Se alguém cruzar o seu caminho, deve rezar ou se esconder para não ser amaldiçoado. A lenda do homem do saco já é conhecida, mas durante a Quaresma há um detalhe extra. Dizem que ele anda solta nessa época, levando crianças que desobedecem os pais ou que fazem travessuras. Em algumas versões, ele é um espírito amaldiçoado. Em outras, ele é um homem que precisa capturar almas para se libertar de um pacto sombrio. Conta-se, em certas noites da Quaresma, que pode haver o espírito de uma noiva vestida de branco vagando pelas ruas ou pelas igrejas abandonadas. Dizem que ela morreu no altar ou foi abandonada no dia do casamento. E desde então, ela aparece para aqueles que desrespeitam as tradições da Quaresma. Alguns acreditam que quem a vê pode ter azar no amor ou até mesmo sofrer uma tragédia. Essa lenda diz que se um galo cantar exatamente à meia-noite durante a Quaresma, é sinal de que algo ruim está para acontecer. Algumas versões dizem que é um aviso da presença de algo ruim ou de alguma alma penada que está por perto. Outras dizem que significa que alguém próximo pode morrer em breve. Por isso, muitas pessoas do interior têm medo de ouvir um galo cantando nesse horário. Dizem que durante a Quaresma, o Saci Pererê fica mais travesso e perigoso.
Em vez de apenas pregar peças inofensivas, ele pode se tornar um espírito vingativo contra quem desrespeita o período religioso. Há histórias de pessoas que viram redemoinhos misteriosos aparecerem do nada, ouviram risadas estranhas ou tiveram objetos desaparecendo sem nenhuma explicação. Essa lenda fala sobre um menino misterioso que aparece pedindo comida ou ajuda durante a quaresma. Se a pessoa se recusa a ajudar, ele desaparece e pouco tempo depois, algo ruim acontece com quem o negou. Algumas versões dizem que ele é uma representação do próprio Jesus, testando a bondade das pessoas. Há uma superstição antiga que diz que se alguém nadar em um rio ou no mar durante a Sexta-feira Santa, a água pode se transformar em sangue. Algumas versões da lenda falam que isso acontece porque Jesus foi crucificado e sua dor se manifesta na natureza. Já outras dizem que a pessoa que desafiar a proibição pode se afogar, ser puxada por mãos invisíveis. Há relatos de sinos de igrejas que tocam sozinhos na madrugada durante a quaresma, sem que ninguém os toque. Dizem que isso pode ser um aviso de que uma alma penada precisa de orações, ou que um desastre está para acontecer. Em algumas cidades, os mais velhos evitam passar perto de igrejas à noite, nesse período. Também há relatos de pessoas que veem um padre misterioso celebrando missas em igrejas abandonadas, ou aparecendo à noite em estradas vazias. Dizem que ele é a alma de um sacerdote que morreu, sem cumprir sua missão, e por isso ele está condenado a vagar durante a quaresma, tentando guiar as almas para a salvação. Essa lenda diz que durante a quaresma, uma mão peluda e gigante pode aparecer à noite para assustar aqueles que desobedecem às regras do período. Dizem que a mão pertence ao diabo, enquanto outras acreditam que é um espírito vingativo que castiga os desobedientes. A tradição popular diz que a quaresma é um tempo em que as almas do purgatório estão mais inquietas. Muitas pessoas acreditam que se alguém zombar dos mortos ou desrespeitar túmulos durante esse período, pode ser assombrado por espíritos que buscam vingança. Há histórias de portas batendo sozinhas, vozes sussurrando nomes e até objetos se movendo sem explicação. Em algumas cidades, existe a crença de que um porco preto gigante, com olhos vermelhos e presas afiadas, aparece na quaresma para assustar aqueles que quebram as tradições religiosas. Dizem que ele é um demônio disfarçado e que quem cruza seu caminho pode sofrer azar ou até mesmo ser atacado. Algumas pessoas dizem que se alguém quebrar um ovo em uma sexta-feira da quaresma e olhar para a gema, pode ver sinais de algo ruim que está prestes a acontecer. Há quem diga que isso pode revelar um presságio de morte ou de uma grande tragédia. Durante a quaresma, algumas pessoas relatam ver um homem vestido com um manto preto e chapéu de abas largas, vagando pelas ruas desertas. Dizem que ele nunca mostra o rosto e que se alguém tenta segui-lo ou falar com ele, pode desaparecer misteriosamente ou ter algo muito ruim acontecendo na vida. Uma superstição antiga diz que olhar em um espelho à meia-noite durante este período pode revelar coisas assustadoras. Algumas pessoas afirmam ter visto rostos desconhecidos, sombras atrás delas ou até mesmo uma versão mais velha e assustadora de si mesmas, como um presságio de morte. Nas regiões ribeirinhas, pescadores acreditam que durante a quaresma é possível ver um barco fantasma navegando silenciosamente pelos rios à noite. Dizem que ele é tripulado por almas penadas e que quem o vê pode ter má sorte na pesca ou até mesmo se afogar. Durante a quaresma, há relatos de uma carruagem negra que é puxada por cavalos sem olhos, que aparece à noite. Dizem que ela carrega almas penadas e que se alguém ouvir o barulho das rodas e dos cascos, deve rezar e não olhar para trás, pois quem a vê pode ser levado por ela. Muitas pessoas do interior acreditam que se alguém ouvir um assobio misterioso durante a noite na quaresma, é um mau presságio. Algumas versões dizem que o som vem de um espírito ou de uma criatura sobrenatural.
anunciando a morte de alguém próximo. Em algumas cidades, há história sobre um touro negro gigante que aparece à noite, com olhos vermelhos e chifres afiados. Dizem que ele persegue aqueles que zombam da quaresma, ou que cometem pecados graves durante esse período. Há uma crença de que durante a quaresma pode-se ver uma figura escura parada no alto das torres das igrejas, observando a cidade. Dizem que é um espírito amaldiçoado, ou um presságio de que algo ruim está para acontecer. Dizem que existe uma caverna que só se abre durante a quaresma, e que dentro dela há tesouros escondidos. No entanto, quem entra pode nunca mais sair, pois o local estaria protegido por espíritos, ou até por um pacto demoníaco. A Matinta Pereira é uma figura que aparece sob a forma de uma mulher velha, mas também pode se transformar em um pássaro, geralmente uma coruja ou um passarinho de canto melancólico. A lenda diz que ela é uma bruxa ou uma mulher amaldiçoada que vaga pelas matas, florestas e rios à noite, cumprindo uma missão ou vingança. A quaresma é um período de reflexão, penitência e arrependimento. E a Matinta Pereira, como uma entidade vingativa, pode aparecer para aqueles que não respeitam as tradições ou cometem pecados durante esse período. Ela seria uma espécie de aviso para aqueles que desrespeitam os ensinamentos religiosos, principalmente nos momentos mais intensos da quaresma, como a Sexta-feira Santa. Algumas versões da lenda afirmam que a Matinta Pereira se transforma em pássaros, como corujas ou outros animais, para se aproximar das pessoas durante a quaresma. Em algumas regiões, acredita-se que durante esse período é preciso fazer orações especiais ou rituais para se proteger da Matinta Pereira. Algumas pessoas, temendo a presença dessa figura mítica, acendem velas, rezam novenas ou usam amuletos para afastar-se ao mal. Ao longo de nossa jornada pelos mistérios da quaresma, exploramos as lendas que permeiam esse período de fé e de reflexão. Elas nos lembram que por trás das tradições e rituais há histórias que desafiam a nossa compreensão do mundo, nos convidando a olhar além do visível e a questionar o que está escondido nas sombras. Obrigado por me acompanhar nessa jornada misteriosa. A gente se vê no próximo vídeo, onde talvez outros segredos aguardam para serem desvendados.